idade do ser. Pergunta: como se percebe no festim de bodas essa condição íntima e intrínseca superior do convidado, cujos méritos dão-lhe direito ao ingresso no banquete divino? Ramatiz: Jesus explica na parábola do festim de bodas que o rei indaga ao intruso, com certo espanto: como entraste aqui, sem a túnica nupcial? A surpresa do rei prende-se ao fato de lhe ver alguém situado naquele ambiente de vibração tão excelsa e incomum, mas sem ter alcançado a sublimidade da frequência vibratória espiritual exigida para a túnica nupcial. Todos os convidados do banquete do rei, ali podiam se manter e equilibrar-se no meio tão superior, graças à posse da túnica nupcial, ou seja, já haviam alcançado a purificação espiritual. Assim, era verdadeira aberração a presença do intruso, o qual se traía frontalmente pela sua graduação inferior, uma vez que não vestia-se de acordo com a tradicional identificação sublime. Pergunta: poderíeis distinguir-nos melhor, nesse caso, o espírito e a túnica nupcial? Ramatiz: o espírito do homem é a centelha ou chama de luz, síntese de todas as faculdades criadoras divinas, enfim, a miniatura do próprio reino de Deus. O Gênese, capítulo 5, enuncia que o homem foi feito à imagem, à semelhança de Deus, enquanto o Mestre Jesus confirma esse enunciado, ao afirmar: vós sois deuses, ou, ainda, eu e meu Pai somos um. Mas a túnica nupcial mencionada na parábola do festim de bodas é a vestimenta do Espírito, que lhe dá a configuração humana, porém, em sua última etapa de aperfeiçoamento nos mundos transitórios das formas, e assim translúcida e imaculada, a refulgir com a intensidade semelhante à luz irradiada da intimidade do Ser Eterno. É o produto de milhões ou bilhões de anos de lutas, equívocos, amores, ódios, alegrias, tristezas, venturas, tragédias, luzes e sombras, até que o anjo do altruísmo consiga exterminar o animal do atavismo dos instintos da carne. Pergunta: porventura, a túnica nupcial seria o próprio perispírito descrito por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos? Ramatiz: realmente, a túnica nupcial do festim de bodas corresponde, perfeitamente, ao perispírito enunciado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, porquanto se trata do corpo ou veículo imortal, que persiste e sobrevive ao falecimento comum do homem físico. Há corpo carnal e corpo espiritual, conforme dizia Paulo de Tarso, ao incentivar em suas epístolas, que o homem novo e renovado em espírito, também deve substituir o traje roto pelo egoísmo do homem velho, o qual ainda é o escravo das forças animais dominantes na vida física. Mas o perispírito não é exclusivamente um organismo produto da composição de forças vivas e sublimadas, que se fundem sob a vontade e o pensamento do espírito imortal. Além de ser a vestimenta que envolve, configura e identifica a chama espiritual, esta indo interpenetra onda por onda, vibração por vibração. Através de sucessivas materializações nas faces dos orbes físicos, o perispírito, sob a ação detergente da dor e do sacrifício, do estudo e da experiência da vida física, deixa os resíduos e aderências durante o intercâmbio íntimo e o exterior. Finalmente, quando purifica-se até diafanização e condição de maravilhosa figura alada, liberta de quaisquer influências inferiores e desimantada da atração animal, então retrata a imagem fascinante da túnica nupcial, tão bem descrita por Jesus na parábola do festim de bodas. Pergunta: mas no caso da túnica nupcial, Jesus teria se referido especificamente ao mesmo perispírito mencionado por Allan Kardec? Não seria um ou outro corpo espiritual, talvez ainda desconhecido do homem? Ramatiz: não importa quanto a terminologia usada por Jesus na descrição da túnica nupcial no festim de bodas. Em verdade, ele referia-se ao corpo imortal, o qual interpenetra e envolve o espírito do homem, independentemente da organização carnal. Kardec prefere chamá-la de perispírito, ou seja, aquilo que envolve o espírito,
Embora esse corpo imortal já pudesse ter sido conhecido, desde os tempos imemoriais, sobre outro aspecto ou denominação. Aliás, o perispírito não é uma descoberta ou qualquer concepção exclusiva de Allan Kardec, porém um veículo superior, complexo e indestrutível, conhecido há milênios por todos os iniciados, sacerdotes e magos da antiguidade. Paracelso chamava de corpo sideral, Pitágoras, de carro sutil e luminoso da alma. Os hindus o conheciam como Linga Sarira, os atlantes, a nuvem de luz, os chineses diziam, poeticamente, a árvore de chamas, e os egípcios Ka, o duplo do homem. Os caldeus mencionavam a coroa de fogo, os esoteristas, teósofos e yogis denominam o corpo causal, os tibetanos, o duplo de luz. Paulo de Tarso cita o corpo espiritual e velhos ocultistas preferem o ego transcendental. A Igreja Católica costuma chamá-la de alma, a qual sendo virtuosa vai para o céu, ou pecadora cai no inferno, o que ainda implica a ideia de um corpo sujeito à lei gravitacional, cuja ascensão ou queda depende, especificamente, de seu magnetismo, consequente ao peso mais ou menos denso. Aliás, os ocultistas, em suas pesquisas do mundo invisível e para melhor didática esotérica, preferem subdividir o conjunto do perispírito, em corpo mental e corpo astral, pois assim definem e destacam o intelecto da manifestação puramente emocional do sentimento, desejo e paixões. Entretanto, quando Allan Kardec descreveu o perispírito, ele esclareceu que se tratava de corpo fluídico vaporoso, que transcende a matéria por ser imponderável. Todavia, a sua descrição, algo pessoal, em nada altera ou contraria a ideia íntima e fundamental de se tratar de um veículo imortal, o qual persiste e sobrevive a qualquer fenomenologia física. Pergunta: poderias expor-nos outras considerações, quanto ao fato de o espírito imortal do homem ainda necessitar de outro veículo intermediário, como é o perispírito, a fim de poder atuar entre o mundo físico e a vida espiritual? Ramatiz: assim como o homem necessita de uma vestimenta apropriada e protetora, como é o escafandro de borracha para atuar no fundo dos rios, o espírito também precisa do traje perispiritual, para relacioná-lo de modo lógico e sensato, entre o mundo espiritual e o ambiente físico. O espírito é tão somente a chama de luz, a consciência microdivina, enquanto o perispírito se constitui no seu envoltório de contato e comunicação com o meio exterior. Sem a vestimenta espiritual, o espírito seria apenas uma essência de luz pura, algo semelhante a um foco luminoso esvoaçando sem configuração definida, e impossível de qualquer identificação. Pergunta: o anjo, como entidade de altíssima vibração sideral, é, então, o convidado do festim de bodas do Senhor? O seu perispírito, imaculado e fulgurante de luz, simboliza, realmente, a figura da túnica nupcial desimantada da influência da matéria eletiva ao ambiente paradisíaco da eterna existência venturosa. Ramatiz: Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, explica que o espírito do homem é a espécie de uma chama, centelha ou clarão etérico de luz imaterial, o qual se manifesta, configuracionalmente, no ambiente onde vive, graças ao seu invólucro imortal conhecido por perispírito. Mas o perispírito, justamente o responsável pela figuração humana, embora seja o envoltório sutil do espírito sem forma, não é apenas um corpo vaporoso, algo semelhante a um cartucho ou saco de fluidos esvoaçar no além-túmulo. Na época de suas pesquisas espirituais, Allan Kardec viu-se obrigado a uma descrição mais primária ou generalizada do perispírito, a fim de evitar que a doutrina do espiritismo, nascente, frágil e discutível, pudesse sofrer o ridículo sob a metralha sarcástica do academismo materialista e o combate fanático do clero, poderoso e déspota na época. Ademais, a tese de um organismo imponderável, e portador de sistemas e órgãos fluídicos para humanos, mas capaz de se movimentar e agir no mundo celestial,
Serei alvo de incessante zombaria e crítica demolidora de todos os adversários da doutrina espírita. No século passado, salvo alguns iniciados e ocultistas mais ousados, ninguém poderia crer num organismo invisível e fluídico, como é o perispírito, cuja estrutura transcendental avançada faz empalidecer a usina mais complexa e poderosa do mundo material. Mas, na atualidade, graças ao conhecimento científico do homem moderno e de sua penetração no campo das forças ocultas, através de aparelhamentos eletrônicos de alta sensibilidade, já é possível conceber-se a realidade do perispírito imortal, cujos sistemas e órgãos suprafísicos não possuem similar em qualquer instrumentação do mundo material. O manejo fácil de rádio, TV, magnetismo, radar, ondas de ultrassom, raios infravermelhos e ultravioleta, controle remoto, manuseio genial do raio laser, e ainda os requintes eletrônicos aliados ao sucesso da desintegração atômica, facultam a terrícola operar, positivamente, no reino das forças invisíveis e, assim, conceber a lógica de uma vida poderosa e definitiva, além da transitória existência terrena. Aliás, até um ginasiano esclarecido sobre os princípios comuns de física e de eletrônica, já pode conceber a complexidade anatômica do perispírito, como sendo um fato lógico e imortal. Assim, o que não pôde ser dito e exposto por Allan Kardec, na época da codificação espírita, hoje pode ser facilmente assimilável por qualquer cidadão. A organização anatomofisiológica do perispírito, atualmente já pode ser descrita com alguma riqueza de detalhes e sem temor de agressividade da Igreja Católica, a qual luta desesperadamente para sobreviver ao próprio caos da subversão clerical em seu seio. Ademais, após a teoria de Einstein, a própria ciência prefere ficar calada, uma vez que a matéria não passa de energia condensada. Pergunta: ser-vos-ia possível descrever o perispírito, em suas divisões ou sistemas mais importantes? Ramatiz, em face da natureza específica desta obra e falta de espaço não comporta a longa e minuciosa descrição exclusiva do perispírito, só poderemos oferecer-vos algumas breves noções orientadoras. Nota do médium: Ramatiz, através de nossa psicografia, transmite-nos obra minuciosa sobre a anatomia e fisiologia do perispírito, na qual explica satisfatoriamente todo o metabolismo e contextura desse corpo imortal. Vide, também, a obra Elucidações do Além, capítulo Elucidações sobre o perispírito, o mesmo assunto ditado por Ramatiz. Fim da nota. O perispírito, embora seja um organismo de impossível comprovação pelos sentidos físicos comuns, também possui todos os órgãos e sistemas adequados à produção e manifestação de todos os fenômenos algo similares à vida física. Assim, existe no seu complexo metabolismo transcendental, um comando único, que divide e subdivide-se em várias estações e subestações perispirituais, a fim de controlar e desenvolver desde o campo de magnetismo, calor, luz, cor, assim como os sentidos de olfato, paladar, audição e coordenação da palavra verbal e escrita. A vida mental e emotiva do homem concretiza-se graças ao complexo e avançado metabolismo, que lhe confere o poder da memória, assim como o de gravar o acervo de suas experiências pregressas. Mas é ainda a mente que proporciona ao espírito desencarnado o fabuloso poder de volitar, qual seja o de se transportar tão rapidamente como o pensamento, às regiões mais distantes e latitudes mais diferentes da região sideral. Somente o equipo mental do perispírito exigiria muitos séculos para o homem mais estudioso e sábio conhecer 10% de sua fabulosa estrutura. Maravilhoso instrumento de conexão entre o reino divino e o mundo material, o perispírito é que proporciona o ensejo para a vida psíquica plasmar-se em exuberantes configurações humanas e permitirá, no futuro, a sublimação dos homens em anjos. Pergunta: gostaríamos de conhecer alguns dados sobre os sistemas ou órgãos responsáveis pelos vários fenômenos da vida e relação do perispírito.
Ramatiz. Evidentemente, o homem pensa, deseja, sente, emociona-se e age em direção a certo plano ou campo de sua vivência mental e emotiva. É natural, portanto, que o seu equipo perispiritual, ou seja, o mais importante organismo de sua individualização psíquica no seio de Deus, também seja dotado de órgãos e sistemas adequados, mas tão eficientes, que possam expressar-lhe sensatamente os estados de espírito. Cada pensamento, atitude mental, emoção ou sentimento produz diferentes ações perispirituais no seu fundamento íntimo até poderem se revelar à compreensão alheia, ou mesmo à própria consciência em vigília. Sem dúvida, conforme a natureza superior ou inferior de cada ação perispiritual, saber-se-á também quanto à conduta passional ou capacidade intelectiva do espírito operante. É o que lembra Paulo de Tarso, quando refere-se intencionalmente às nuvens de testemunhos. A ciência terrena cada vez mais se deslumbra e se espanta ante a complexidade do cérebro físico, que considera o centro da inteligência humana. No entanto, ele é apenas o transmissor da real inteligência e faculdade absoluta do espírito imortal. Malgrado o esforço louvável dos cientistas humanos na pesquisa do cérebro humano, muito pouco eles sabem sobre os circuitos invisíveis, as reações químicas e correntes elétricas cerebrais, que ultrapassam mesmo a capacidade de 1 milhão de computadores. Na função de avançado e sutilíssimo aparelho de manifestação da vida espiritual, através do cérebro flui e derrama-se para o cenário do mundo físico apenas diminuta parcela do fabuloso conteúdo do perispírito eterno. Consequentemente, o perispírito ou a túnica nupcial, depois de ultimar o processo de afinamento e consolidação, através das ações e reações no contato com a matéria, é um organismo que persiste e sobrevive ao corpo carnal, depois de cada materialização do espírito na face de qualquer orbe físico. Mas ele é dotado de órgãos e sistemas autênticos, que lhe asseguram um metabolismo de fisiologia própria. Trata-se de um corpo capaz de atender às incessantes exigências íntimas do espírito. Mas a individualização exige a sucessão de milhares, milhões, bilhões e até trilhões de anos do simbólico calendário humano. Um corpo vaporoso, e tão singelo, como definiu Kardec forçado pelas circunstâncias adversas de sua época, nada mais seria do que um rudimentar embrião fluídico humano a esvoaçar sem rumo no além-túmulo. Pergunta: não vos seria possível definir-nos, sob o nosso entendimento humano, algumas noções mais concretas desses sistemas e órgãos, que compõem o conjunto imortal do perispírito? Ramatiz: sem dúvida, é o que temos procurado expor-vos em nossas comunicações, quanto a essa melhor configuração do metabolismo perispiritual. Mas temos de reconhecer a deficiência lógica de explicarmos pelas leis do mundo denso, o campo sutil do mundo espiritual, através de figuras e exemplos que são extraídos da vivência efêmera da vida física. Em verdade, desde a antiguidade milenária dos Vedas, o perispírito já era conhecido como um equipo complexo e dotado de vários sistemas ou veículos, que atendiam às diversas necessidades íntimas e operações do espírito eterno. Resumidamente, explicamos que o perispírito, primeiramente abrange o corpo mental, ou seja, o centro de operações, o qual aglutina, dinamiza e utiliza a substância mental do meio ambiente, a fim de o espírito raciocinar. Segue-lhe, depois, o corpo astral, ou veículo astralino, que é o responsável pela manifestação das emoções humanas sentidas através do organismo carnal. Finalmente, o conjunto perispiritual é propriamente o binômio mente-emoção, vontade e desejo, mas constituindo um corpo definido, que não abandona o mundo espiritual em face de sua altíssima vibração. Quanto aos diversos órgãos e sistemas componentes do corpo perispiritual, é a semelhança do que acontece com o corpo físico, os quais serão motivos de estudo em nossa próxima obra, os quais atendem às diversas necessidades do espírito no seu intercâmbio com o mundo material. E como o perispírito é a síntese das qualidades do próprio espírito que o governa,
Então, reflete-lhe as virtudes como os pecados, as qualidades como os defeitos. É um organismo diáfano e luminoso nas criaturas benfeitoras e evoluídas, porém, obscuro, grosseiro e compacto nos seres primitivos e selvagens. Em baixa frequência, ainda, é o traje dos primatas das cavernas, mas depois de sublimar-se, através da imensurável fileira de séculos, então, atinge a fulgência da vestimenta definitiva do anjo, ou seja, a túnica nupcial. Quando o perispírito opera em frequências ou faixas vibratórias mais elevadas, revela-se num tecido claro, de seda, colorido e agradavelmente odorante, mas, sob a ação mental pecaminosa da cólera, crueldade, avareza, inveja, do ciúme, ódio ou sadismo, ele se mostra poluído por cores escuras, graxas e espessas, e seu aspecto repulsivo ainda manifesta uma temperatura gélida e odor nauseante. Na feição de uma lâmpada cristalina, o perispírito transmite maior cota de luz para o meio ambiente, mas quando acionado por energia de baixa voltagem, ou poluído pelo magnetismo gravitacional da frequência animal, lembra o lampião graxento a semear sombras em redor. Enquanto Nero não irradiava um filete de luz em torno de si, Jesus podia iluminar o Monte Tabor, na sua indescritível transfiguração bíblica. Pergunta: dizeis que o perispírito preexiste e também sobrevive ao corpo físico do homem? Poderias expor-nos alguns detalhes sobre essa natureza imortal? Ramatiz, relembramos-vos, novamente, que o perispírito não é somente um corpo vaporoso, ou gasoso, enunciado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Porém, trata-se de um psico-organismo complexo que se aperfeiçoa e purifica-se paralelamente à evolução da própria consciência do espírito em desenvolvimento no seio do cosmo. Ademais, o perispírito é a matriz fundamental, o modelo que materializa o corpo físico do homem nas suas múltiplas encarnações. É o arquétipo de cada ser humano. Através do ventre feminino, o qual lembra uma verdadeira câmara de materialização, o perispírito compõe a estrutura do seu corpo carnal, absorvendo, distribuindo e organizando a substância que recebe por via hereditária da nova família, disciplinada pelas conhecidas leis de genética humana. O perispírito, nos sucessivos ciclos encarnatórios, torna-se cada vez mais sutil, quer em face do sofrimento humano que sensibiliza e purifica, como através do próprio conhecimento da ação sublime criativa. As energias do que descem do mundo angélico em filtragem pela contextura do perispírito do homem, entram em fusão com as forças agrestes que sobem da vida animal, e desse encontro vibratório decanta-se pouco a pouco o residual inferior em favor do princípio espiritual superior. Sob tal metabolismo criativo e simultaneamente seletivo, o perispírito do homem ajusta-se à frequência vibratória angélica, até libertar-se, definitivamente, do magnetismo gravitacional da faixa do magnetismo animal. Pergunta: qual é o aspecto definitivo do perispírito, após a desencarnação? Ramatiz: o perispírito é um corpo plástico, que assume facilmente a configuração idealizada pela mente espiritual, desde que se trate de espírito de capacidade criativa e poder de comando. Mas, os estados pecaminosos negativos da alma também formam na contextura perispiritual certos estigmas, que chegam a caracterizar faces animais, como a fisionomia equina, bovina, leonina, simisca e mesmo os aspectos ofídicos. A face do homem, semelhante a uma tela cinematográfica, reflete a projeção do filme que transita na sua mente, retratando os estados de alma sublimes, configurando as linhas de forças sutis, que lhe modelam aspectos atraentes, ou as tendências animais que podem estigmatizá-lo pelo mundo como cara de cavalo, olhos de abutre ou fisionomia de macaco. Em verdade, essa elasticidade, que sob as linhas de forças da intimidade espiritual produzem tais estigmas na face humana, é tão somente a materialização exata do que é já uma estratificação perispiritual. Naturalmente,
Em cada nova encarnação, o perispírito na sua redução fetal, perde o aspecto familiar hereditário da vida anterior, a fim de absorver e se materializar com a substância herdada do novo grupo consanguíneo onde resolveu nascer. Daí o motivo por que os homens apresentam tiques, temperamento e manias que traem-lhes o atavismo de determinada parentela física, porquanto o novo traje carnal, materializado pelo seu perispírito, traz certo condicionamento instintivo e atuante da linha de ancestralidade biológica. O perispírito é sempre a mesma armadura fundamental e indeformável, materializado de acordo com o tipo da substância viva que lhe serve de revestimento no mundo material. Embora o homem apresente aspectos, cor, estatura ou temperamento que definem um certo conjunto familiar, na sua intimidade perispiritual permanece a sua individualidade forjada através de milênios e milênios, a qual sempre há de impor algo de sua estrutura adquirida no tempo e no espaço. Após a morte do corpo físico e sob qualquer hipótese, o perispírito sempre retorna à sua estatura de adulto e autêntica vivência espiritual no além-túmulo. As próprias crianças desencarnadas continuam a crescer, ou melhor, despertam e desenleiam-se, pouco a pouco, da forma reduzida com que desencarnaram na Terra. Os espíritos mais capacitados mental e espiritualmente, podem exercer a sua vontade de se libertarem mais cedo da limitação infantil após a morte do corpo. Quanto às almas menos evoluídas, só lhes resta aguardar o processo comum, que no espaço rege o fenômeno da metamorfose infantil para a figura adulta. Pergunta: durante a encarnação, o perispírito atua fora do organismo carnal ou interpenetra desde as primeiras providências para renascer? Ramatiz: a fim de o espírito encarnar-se novamente no mundo físico, ele precisa submeter-se ao processo inverso de reduzir a sua forma perispiritual adulta, até plasmar a forma de um feto. Antes de atingir essa redução fetal, ele ainda atrai o aspecto fisionômico herdado da família a que pertenceu na vida anterior. Mas essa aparência dilui-se no processo da nova materialização carnal, em que passam a predominar os ancestrais biológicos dos parentes aos quais se ajusta consanguineamente. Somente depois de conseguir a sua redução até alcançar a configuração exata de um feto perispiritual, é que, então, pode ser encaixado no ventre do próprio perispírito da mulher terrena, no qual molde reduzido e ali ajustado principia a prover-se das energias heterofísicas herdadas da nova família terrícola e disciplinadas pelas leis da genética humana. Decorridos os 9 meses da gestação normal, ou 7 meses do nascimento prematuro, o feto perispiritual, encaixado no útero do perispírito da mulher, mostra-se completamente preenchido no útero físico, ou seja, materializado e apercebido pelos sentidos humanos. Nota de Ramatiz: sem dúvida, a futura mãe do espírito encarnante também é um espírito encarnado, isto é, uma entidade também portadora de um perispírito, que se materializou sob o mesmo processo de seu filho. Em consequência, o feto perispiritual do seu descendente é encaixado no vaso uterino também perispiritual e, ao nascer, a criança é mais propriamente o perispírito materializado a caminho de se desenlear, em vez do peculiar crescer. O perispírito, reduzido à forma de um feto e submetido interiormente à impulsão centrípeta, mais desperta do que cresce, mais retorna à sua verdadeira estatura do que conta tempo no calendário da vida física. Fim da nota. Pergunta: desde que se trata de entidades preexistentes aos seus próprios nascimentos físicos, e que se reduzem perispiritualmente para habitar o ventre feminino materno, porque existem diferenças anatômicas e fisiológicas no mundo, que são específicas à hereditariedade e ao atavismo biológico de certa família, em vez da configuração autêntica do perispírito antes de nascer? Ramatiz: conforme explicar a ciência genética do mundo, a constituição do homem é processualmente produto da combinação de certos tipos de pares de genes característicos, que atuam oriundos dos progenitores físicos. Em consequência,
Os genes seriam os exclusivos responsáveis pelas deformidades, taras, insuficiências mentais e outras anomalias congênitas, inclusive quanto à própria configuração sadia e correta humana. Mas, no futuro, os cientistas terrícolas poderão comprovar que os genes são exatamente as partículas ou probabilidades de vida física, que funcionam no limiar dos mundos material e espiritual. Assim, onde termina a última vibração do reino do Espírito Eterno, e principia a primeira oscilação do início de vida do mundo físico, os genes ali palpitam na função de elos, conexões ou vínculos, atando e detonando o processo criativo do homem. O espírito do homem, ao encarnar-se, dispõe da quantidade e qualidade de genes, que lhe proporcionarão um tipo de organismo físico, tanto quanto seja sua capacidade, habilidade, talento ou graduação espiritual de agrupar, favorável ou desfavoravelmente, a sua base genética. Assim, não é uma formação acidental, a boa ou má combinação de genes superiores ou inferiores, que proporcionará o tipo sádio ou enfermiço da organização carnal do homem. Em verdade, os genes só se agrupam dependendo da influência íntima do perispírito, que de modo específico os aglutina para depois desencadear o processo criativo de um novo corpo físico. É evidente que assim como o construtor só pode edificar a vivenda de acordo com os materiais que possui à mão, embora não sejam do seu agrado ou preferência, o espírito encarnante modela e concretiza o seu edifício de ossos, nervos e músculos, conforme também possa mobilizar a mais ou a menos os tipos de cromossomos bons ou maus da procedência hereditária. Como a ciência ainda não dispõe de um aparelhamento supersensível à fenomenologia do metabolismo perispiritual, então, não pode perceber o que ocorre realmente de trás da tela da genética física. Consequentemente, ela precisa formular e expor as suas soluções sensatas, somente a partir do limite onde consegue atingir o seu conhecimento ou pesquisa derradeira, ou seja, no limiar dos cromossomos e também genes. Indubitavelmente, caso o eletricista desconhecesse a natureza e a autenticidade da força elétrica que vem da usina, ele só poderia conceituar a sua tese sobre a origem da luz da lâmpada, a partir da genética dos seus fios. Em verdade, é o Espírito Eterno atuando através da vestimenta perispiritual, que imprime o impulso inicial e seletivo para a combinação dos genes e a consequente fusão nos cromossomos. Assim, particulariza uma organização carnal em perfeita eletividade com a sua condição psíquica e também qual seja o seu acervo superior ou inferior, já realizado no tempo e no espaço. O certo é que os espíritos de natureza elevada, como Jesus e outras entidades de alto gabarito espiritual, atuam perispiritualmente de modo tão harmônico e correto durante a gestação física, que só aliciam e aglutinam os melhores elementos genéticos, a fim de plasmarem organismos perfeitos e sádios. É sabido que há certa predominância de indivíduos saudáveis sobre os enfermiços, que se atribui ancestrais biológicos, cujos genes são rígidos como a causa de tal determinismo. Entretanto, a própria ciência comprova que de pais sábios e sádios podem nascer filhos deficientes e teratológicos. Mas, em sentido inverso, sabe-se que progenitores enfermiços e primários procriam descendentes saudáveis e inteligentes. Sem dúvida, tudo isso decorre de um conjunto de ações kármicas espirituais, perispirituais, genéticas e das necessidades evolutivas dos encarnantes e a respectiva família. Cada filho é o produto destas variáveis consequências, que irão determinar a seleção da melhor carga genética para a elaboração do seu corpo físico. Nota do médium: realmente, os próprios gênios e sábios podem ter filhos deficientes mentais e psicopatas, porque a alma nada tem a ver com a hereditariedade física, mas ela é que predispõe essa hereditariedade. Bacon, Berkeley, Claude Bernard, Augusto Comte, Kant, Kepler, Spinoza, Jung e Locke, gênios e filósofos, cientistas, matemáticos, psicólogos, médicos,
astrônomos, tiveram filhos ignorantes. O famoso Péricles da Grécia procriou 2 filhos tolos. O sábio Aristipe foi pai de Clínias. O furioso Tucídides, o grande historiador, teve o inepto descendente Milesias. Sócrates teve filhos ignaros. Cícero curtiu a descendência de um filho débil. Marco Aurélio, filósofo consagrado por Roma, foi pai de Cômodo, o maníaco furioso e agressivo. Napoleão, La Fontaine, Pedro, o Grande, e Luís XIV tiveram filhos medíocres. Isso prova que o espírito não pode ser mais inteligente ou sádio do que ele já o é no passado, impondo assim a sua tara perispiritual na formação dos cromossomos e truncando a pretensa hereditariedade rígida de uma família. Fim da nota. Espíritos de um passado gravoso estigmatizados por ações pecaminosas, vítimas de paixões violentas e escravos dos vícios perniciosos, cuja vontade espiritual é superada pela ação absolutamente instintiva, é que assim nascem defeituosos ou com estigmas indesejáveis. Pergunta: e como se efetua esse processo de o perispírito adulto reduzir-se até a forma fetal, a fim de situar-se, convenientemente, no ventre feminino da mulher terrena? Ramatiz: à medida que o espírito vai se emancipando, em face do desenvolvimento de sua consciência nas experimentações das vidas sucessivas e, consequentemente, a maior percepção da sua realidade espiritual, ele também progride, desenvolve a vontade e aumenta o poder criativo. Tanto quanto mais controla o seu mundo espiritual, mais capacidade adquire para governar o próprio destino. Em consequência, há espíritos capazes de comandar pessoalmente o fenômeno de sua encarnação, desde os primeiros momentos de autorredução perispiritual. Sob o processo de auto-hipnose, é possível ao próprio candidato à encarnação reduzir ou encolher o seu perispírito, desde a peculiar configuração adulta, que ainda possui plasmada na última existência física, até restringir-se à forma fetal e caber no útero perispiritual da mulher terrena. Nota de Ramatiz: a gestação lembra algo da tradicional materialização de espíritos nas sessões mediúnicas de fenômenos físicos, pois o ventre materno, realmente, funciona à guisa de uma câmara de materialização na face da Terra. Difere, no entanto, que neste caso, o espírito se materializa desde a fase fetal até a figura comum do recém-nascido, servindo-se do ectoplasma e fluidos etereofísicos do meio ambiente, enquanto nos trabalhos de efeitos mediúnicos, o médium fornece a substância materializante e o fenômeno sucede-se em alguns minutos. Mas, em ambos os casos, a entidade encarnante e o materializante, surge, gradualmente, do mundo oculto, para depois fazer-se visível aos sentidos físicos. Fim da nota. Pergunta: e no caso de espíritos inexperientes, ou mesmo incapacitados para processar a auto-hipnose, como então se efetua a redução perispiritual? Nota do médium, vide capítulo Reencarnação, da obra Os Missionários da Luz, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Chico Xavier, com excelente exemplo elucidativo e minucioso sobre o assunto que não podemos estender-nos, no tocante à reencarnação do espírito de Sigismundo, e o desdobramento do processo encarnatório desde a auto-hipnose. Fim da nota. Ramatiz: os espíritos menos credenciados mentalmente de vontade débil, além de precisarem do auxílio dos técnicos siderais, ainda são encaminhados para o carne sob a ação instintiva da lei, semelhante atrai semelhante. Em verdade, a própria mãe e matriz geradora possui os elementos ectoplásmicos criativos de auxílio ao processo instintivo de gestação, e que funcionam à guisa de conexão na edificação do corpo carnal. Considerando-se que as espécies animais promovem a sua gestação e de livrança, sob o controle das leis instintivas, que lhes coordenam o fenômeno de nascer, também as almas primárias e débeis de vontade logram renascer, submissas a esse magnetismo instintivo, embora fiscalizadas pelos espíritos técnicos responsáveis pelo evento.
Protegidas pelo instinto da própria individualidade em desabrochamento, elas gozam de salutar esquecimento, ou certo entorpecimento perispiritual, porque ainda não são suficientemente responsáveis para assumir os equívocos cometidos sob a força indomável da vida animal. Quando se encontram desencanadas, elas vivem um estágio contemporizador no espaço, embora instigados para avançar, tal qual o rebanho guilhoado pela vara do pastor. Há uma cortina piedosa, que oculta e vela a memória perispiritual dos espíritos ainda incapazes de suportarem as lembranças chocantes de vidas anteriores, ou de viverem, simultaneamente, no cérebro atual, a soma de fatos e acontecimentos que se produziram em outros cérebros já extintos. Ainda há casos em que os técnicos siderais dos departamentos encarnatórios atuam pela hipnose sobre grupos de espíritos primários e os conduzem, fácil e pacificamente, para a encarnação. Nesse caso, são aproveitadas as forças gravitacionais favoráveis ao evento gestativo, e, principalmente, a atração instintiva ou eletiva das futuras mães. Pergunta: como se efetua a materialização do perispírito, após ter sido encaixado no ventre perispiritual de sua futura mãe? Ramatiz: durante o processo encarnatório, o perispírito é o centro coordenador das energias captadas no meio ambiente, em conexão com as energias de alta frequência irradiadas de sua própria intimidade. O fenômeno se processa, exatamente, no limiar do mundo físico e do reino oculto do espírito eterno. Enquanto a mulher se transforma na médium da vida ou funciona como câmara de materialização do espírito encarnante, as leis genéticas controlam a formação do corpo carnal, o qual se plasma, aos poucos, na tradicional reminiscência biológica desde a figura do protozoário, em trânsito pelas outras expressões como réptil, peixe ou demais configurações animais que constituem a escala evolutiva da célula ao ser humano. Mas nesse processo de encarnação, o perispírito preexistente não desaparece numa fusão absoluta na estrutura do organismo físico, porém continua intacto no seu reino vibratório espiritual, embora cicatado pela natureza animal instintiva e própria da vida física no orbe. O perispírito é um organismo superior, cuja vibração sideral altíssima o impede de atuar diretamente no mundo material, sequer acionar um fio de cabelo do corpo carnal. Jamais ele poderia descer vibratoriamente do seu plano espiritual inacessível aos sentidos físicos. Paradoxalmente, o perispírito ainda necessita de outro veículo ou corpo intermediário, a fim de atuar e movimentar o próprio organismo físico que materializou. Nota de Ramatiz: na sua função de matriz original dos corpos físicos, em cada encarnação, o perispírito é portador do modelo de todos os órgãos, sistemas e conexões, que também irão construir as duplicatas físicas idênticas. Assim, na redução perispiritual à condição de um feto, concomitantemente, também se reduzem todas as matrizes de órgãos, sistemas e zonas para comporem o futuro edifício anatomo-fisiológico, à medida que despertam no processo de sua materialização no ventre feminino. Fim da nota. Pergunta: poderias esclarecer-nos melhor o assunto? Ramatiz: em rude exemplo, diríamos que assim como o motorista necessita de um tabuleiro intermediário, provido de botões, chaves, alavancas e outras conexões para movimentar e controlar o seu veículo, o espírito configurado pelo seu perispírito também precisa dispor de um sistema, corpo ou instrumentação, que lhe permita exercer a sua ação no organismo físico, sem abandonar o seu reino espiritual eletivo. Frisamos, ainda, que o espírito é a centelha ou chama divina, imaterial, a individualidade eterna. O perispírito, no entanto, é o seu veículo de ação em outro campo, ou seja, a figura de identificação nos departamentos siderais. Consequentemente, como o espírito e o perispírito funcionam exclusivamente na faixa vibratória do mundo de altíssimas frequências, incapazes de acionar qualquer objeto ou substância física, ele necessita de um centro de comando, ou ponte intermediária,
para captar-lhe a vontade e expressá-la na matéria. Pergunta: qual é o recurso que o espírito usa através do seu perispírito para atuar positivamente no mundo material? Ramatiz: entre o perispírito e o corpo carnal, então, existe um medianeiro plástico ou ponte viva, espécie de elo ou conexão, que transmite instantaneamente para o mundo físico qualquer pensamento, desejo ou sentimento do espírito. Igualmente, cabe-lhe, também, a tarefa recíproca de conduzir de retorno, para a consciência perispiritual, tudo o que sucede com o corpo carnal e deve ser analisado, corrigido e gravado. Embora ainda seja pouco conhecido dos espíritas, o veículo que liga a margem oculta do reino espiritual com a margem do mundo material é o duplo etérico, ou conhecido corpo vital dos ocultistas, esotéricos, Rosa-cruzes, teosofistas e yogis. Organismo confeccionado de éter físico, isto é, da substância que atua simultaneamente onde termina o mundo físico e começa o espiritual. O duplo etérico opera sob perfeita sincronia com o perispírito, numa ação e reação íntima para o exterior, e do mundo exterior para a intimidade espiritual. Assim, o espírito pensa pelo corpo mental, sente pelo corpo astral, liga-se e age através do duplo etérico, ou corpo vital, acionando o organismo físico por intermédio dos 7 centros de forças, espécie de motos vorticosos, que se aglutinam e se situam nas principais regiões e plexos nervosos, e se denominam chakras, cujo funcionamento lembra algo dos relés tão importantes em ligar e desligar a corrente elétrica. O duplo etérico se constitui da própria energia etérica, que desce dos planos superiores e, simultaneamente, acasala-se com a força física ainda em início de condensação para o estado sólido de matéria. O perispírito, o duplo etérico e o corpo físico operam perfeitamente interpenetrados num só bloco ou conjunto, numa incessante troca de energias, proporcionando o ensejo do espírito imortal e sediado no seu plano eletivo poder atuar na matéria sem decair na sua vibração original. Os centros de forças etéricos, ou mais conhecidos por chakras, situam-se sobre o duplo etérico e lembram a figura de discos, rodas, pires ou, mais propriamente, as hélices de aviões em rotação vertiginosa. Ligam e desligam, ininterruptamente, o organismo físico, através dos plexos nervosos, e o perispírito por intermédio dos centros internos perispirituais. Aliás, o trabalho dos chakras, nas relações do perispírito e o corpo carnal, regula a passagem das cargas do mundo oculto para o físico e, sob a mesma função, no sentido inverso. Mas, além da função de medianeiro plástico entre os mundos físico e espiritual, o duplo etérico ainda funciona como um centro de absorvência do energismo vital do meio ambiente e, por esse motivo, justifica-se também a sua condição de corpo vital. Alguns preceptores orientais chegam a considerar o duplo etérico algo semelhantes a uma cuba de revelação, que nos laboratórios fotográficos materializa o negativo para as cópias ou fotos positivas. Efetivamente, cumpre-lhe captar e drenar a substância ectoplásmica, a fim de proporcionar o ensejo da materialização do perispírito no cenário do mundo físico, pelo qual motivo é realmente um revelador à luz do dia do acervo oculto da alma. Pergunta: o duplo etérico também possui uma consciência, assim como o perispírito é o arquivo da memória do espírito imortal? Ramatiz: o duplo etérico não tem consciência própria, pois não pensa nem age voluntariamente, nasce com o homem modelando-se num corpo energético, e sobretudo magnético, que se desintegra após 2 ou 3 dias do falecimento do seu dono. No entanto, guarda alguns condicionamentos instintivos desenvolvidos na sua função hipersensível de medianeiro dos pensamentos e sentimentos do homem, assim como um chapéu adquire certa forma que lembre o uso de determinada pessoa. Mas o duplo etérico sempre demonstra a configuração semelhante do homem, pois é de aspecto robusto e encorpado nos gordos, mas flexível e delgado no homem magro.
Ultrapassa o corpo físico numa aura de 4 a 5 centímetros da configuração humana. É um corpo vaporoso de aparência elétrica, de cor variada, levemente arroxeada, entre os matizes lilás, rosa ou cinza. Despede chispas e cintilações em torno de si, e essas fagulhas elétricas formam o rastro do homem, facilmente identificado pelo faro dos cães. Lembra um casaco de visão luminoso, e eriçado de agulhas brilhantes, quando seu dono goza plena saúde, mas, nas zonas ou regiões enfermiças do corpo físico, essas agulhas se enroscam, produzem maçarocas ou feixes torcidos, demonstrando interrupção do fluido vital. Muito leve e instável, pesando até 60 gramas, o duplo etérico é vivíssimo na criança irrequieta e ágil, excitável e saudável nos moços, compacto e vigoroso nos selvagens, opaco e de fluxo letárgico na circulação vital nos velhos. Mostra-se numa cor escura e oleosa nos seres perversos, ou de baixa espiritualidade, como Nero, Torquemada, Hitler, Rasputin ou Tamerlão, mas é límpido e claríssimo, de atraente luminosidade, num Francisco de Assis ou João Evangelista, e de munificente cristalinidade imaculada da mais fascinante fulgência, num tipo espiritual como Jesus. O duplo etérico permanece nas adjacências dos túmulos onde enterram o corpo físico do seu dono, e dissolve-se mais cedo ou mais tarde, tanto quanto for a contextura espiritual do sepultado. É mais fácil de ser percebido na primeira noite do funeral, e alguns retardatários, ao passarem diante dos cemitérios, chegam a confundir os esboços etéreos e luminosos do duplo etérico, com aparência de fogos fatos. Nas criaturas ainda incipientes quanto às leis supremas da vida, cruéis, inclusive no caso dos suicidas, o duplo etérico se adensa mais fisicamente e permanece mais dias ligado ao cadáver numa troca vitalizante de energias inferiores. Disso resulta que certos desencarnados infelizes sentem vivamente o apodrecimento do seu corpo no túmulo, pela ação destruidora dos germes de putrefação, uma vez que o seu duplo etérico ainda lhes transfere para o perispírito as sensações cadavéricas em decomposição. Assim, é inconveniente a cremação dos corpos carnais antes de 72 horas, em face da probabilidade de o desencarnado ainda sentir os efeitos atrozes da incineração. Durante a vivência do homem, no seu crescimento e desenvolvimento, o duplo etérico não é tão somente um organismo de força instintiva aglutinante, um simples esboço para garantir a figura humana. Embora se trate de um organismo que lembra um homem recortado de éter cintilante, lilás arroxeado, é o centro do magnetismo e da eletricidade biológica humana, cuja luminescência mostra-se diferente conforme as regiões orgânicas, além de um colorido peculiar ao estado vital de cada uma de suas partes. As irradiações que emanam do duplo etérico, em concomitância com os órgãos físicos do homem, permitem que os bons radiestesistas possam efetuar diagnósticos prematuros, assinalando com bastante antecedência os futuros males que ainda podem acontecer às pessoas examinadas. Pergunta: qual é essa função mais importante do duplo etérico? Ramatiz: a mais preciosa função e responsabilidade do duplo etérico é a de absorver e distribuir, equitativamente, ao organismo físico, a divina energia que interpenetra todo o universo, o elemento qualitativo mais importante pela vida em todos os planos e latitudes cósmicas, conhecido há milênios pelos mestres da espiritualidade em ação na Terra. Essa energia criativa, que irriga todas as manifestações íntimas da vida, é o prana, também conhecido por sopro da vida. Pergunta: que poderíeis dizer-nos sobre esse prana, também conhecido por sopro da vida? Ramatiz: o próprio Gênesis assinala a evidência do prana, quando diz que Deus soprou a vida, ou seja, o principal elemento criativo do universo, o poderoso estimulante que aumenta a irrigação do próprio oxigênio, a fim de manter a vida, que é a transformação. O prana ativa a qualidade e não a quantidade do energismo,
fenômeno que se pode observar nos iniciados que praticam corretamente a respiração yogi. O prana é conhecido como sopro da vida desde os velhos tempos pelos atlantes, incas, celtas, astecas, etruscos, caldeus, egípcios, babilônios, hindus e chineses, modernamente pelos Rosa-Cruzes, teosofistas, yogis, esoteristas e alguns espíritas menos ortodoxos. Além de atuar como a conexão vital entre os átomos e elétrons, a fim de compor os organismos e os seres, o prana é dirigido pela inteligência cósmica instintiva, que lhe proporciona certa orientação sob a vontade divina. Assim, todas as coisas e seres, vegetais, insetos, répteis, animais e o próprio homem, possuem uma duplicata luminosa de éter físico, irrigada constantemente pelo prana e na voltagem específica à capacidade e necessidade de cada um, que o transforma para usá-lo no chamado bem ou chamado mal. Durante o processo em que o perispírito atua em direção à matéria, através do seu duplo etérico, compondo o corpo físico do homem, o prana significa o divino cimento, que une todas as peças para a edificação humana. Daí a importância de o homem zelar pela manutenção sadia do seu corpo físico, uma vez que as viciações pelo fumo, álcool, carne e entorpecentes baixam a voltagem prânica do duplo etérico e dificultam a comunicação do próprio espírito com a vida física. Ademais, o prana ainda ativa inúmeras outras atividades mais íntimas do homem, inclusive as operações mentais e emotivas, que recebem a vitalização prânica em frequências mais ou menos intensas. Pergunta: conforme deduzimos de vossas palavras, as anomalias que afetam o perispírito são justamente os pecados tão censurados pelos preceitos religiosos. Ramatiz: sob a análise das tabelas específicas da patogenia sideral, os pecados são os estados de espírito que mobilizam fluidos densos inferiores, muitíssimo ofensivos à delicada contextura do perispírito, que presiste ao organismo físico. A vida no universo visível ou invisível aos sentidos do homem é regida pelas mais indescritíveis formas de energia, que funcionam em todas as faixas e frequências vibratórias. Quando esse energismo se adensa até constituir a matéria, podemos pressupor a confecção da vestimenta exterior de Deus, configurada pelas galáxias, constelações, planetas, asteroides e poeira sideral. No entanto, na intimidade desse universo material permanecem atuando as forças em sua original ação energética, ativando e nutrindo o mínimo bruxulear da mente do homem, até a consciência imensurável e onisciente de um arcanjo. Assim, todos os estados de espírito do homem e todas as suas atividades físicas, ou psíquicas, ou ocultas, exigem sempre uma cota de energia adequada e eletiva ao consumo do momento. Em consequência, malgrado o espírito do homem ser uma entidade inexplicável dentro dos cânones comuns, opera num campo de forças sutilíssimas, ora mobilizando energias mais densas, ora mais sublimes, de acordo com a natureza dos seus pensamentos e suas ações. Deste modo, ele precisa convocar forças ou fluidos inferiores, compactos ou animalizados, quando, nos seus estados psíquicos de paixões violentas, baixa o seu campo vibratório em direção à matéria. Todas as atitudes, emoções e atividades, que são mais próprias da vida física ou animal, sustentam-se numa permuta de fluidos também primários, agressivos e até ofensivos à tessitura sensível do perispírito. Os pecados, portanto, são estados de espírito obscuros e de baixa voltagem, que requerem no seu consumo fluidos densos e espessos, convocados de baixo para cima, ou seja, do mundo animal para o mundo humano. Tratando-se de fluidos de magnetismo muito denso, depois de usados ou consumidos pelo homem compõem um residual indesejável, tal como a queima do querosene deixa a fuligem, que adere e oprime vigorosamente as fibras delicadas da vestimenta perispiritual. Pergunta: porventura, os resíduos dos pecados ficam, indefinidamente,
aderidos ao perispírito do homem pecador. Ramatiz, essa espécie de cinza tóxica fluídica, pegajosa e primária só pode ser expurgada do perispírito após a desencarnação do homem, e sob o tratamento dos charcos absorventes astralinos do além-túmulo. Trata-se de uma providência específica.